Olá, amados. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso pastor presidente é o pastor José Antônio de Castro. Conforme fazemos dominicalmente, retornamos aqui para estudarmos mais uma de nossas lições bíblicas da escola dominical. E o nosso manual de estudo, a nossa revista Ebenezer Dominical. Neste trimestre, estamos estudando sobre o incomparável amor de Deus através de seu Filho. São estudos de Cristologia. Estamos estudando a vida e o ministério terreno de Jesus. E convidamos a vocês a visitarem uma de nossas igrejas nos seguintes endereços. Nossa sede, Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E em Volta Redonda, nossa igreja fica à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. E o ponto de referência de nossa igreja é o Colégio Municipal Jaime Martins. Também no município de Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. O ponto de referência de nossa igreja em Porto Real é o CRAS. Bem em frente ao CRAS, na entrada da cidade, você encontrará à esquerda a nossa igreja, Ministério Missão Europa no Brasil. E em Valença, exatamente no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, nossa igreja fica à Rua Rodovia, número 20.934, próximo à Torre. Na cidade de Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. E em Minas Gerais, temos dois endereços. Rua Governador Valadares, número 350, Centro, Santa Rita de Jacutinga, bem em frente à Praça da Estação, a Praça de Skate. E em Caratinga, Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Também temos nossa igreja recém-inaugurada no distrito de Falcão, município de Quatis. Bem, queridos, queremos recomendar-lhes o nosso jornal Missão Europa em Ação. 12 páginas com mensagens coloridas, notícias, eventos, todos os acontecimentos que fazem referência aos nossos trabalhos do Ministério Missão Europa, não somente no Brasil, mas também no exterior. Apenas R$2, e se você adquirir acima de 20 unidades, nós faremos um desconto de 50%. Hoje estaremos tratando da nossa terceira lição,
lição número 3, de 15 de outubro do ano de 2023. E a temática fala sobre o nascimento, o crescimento e a vida exemplar de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o nosso texto áureo diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Verdade aplicada. Jesus é o nome mais importante, mais poderoso e o mais significativo de toda a humanidade. Os principais objetivos desta lição número 3 são os seguintes: mostrar como Jesus nasceu, revelar como foi seu crescimento e demonstrar sua vida de exemplo para toda a humanidade. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O nosso comentarista, presbítero Deoclésio, escreveu na introdução desta lição que Jesus significa Salvador em grego. Ele é o único que salva qualquer pessoa de todos os seus pecados. Embora há pessoas que também possuam esse nome em seus registros de nascimento, este Jesus é possuidor de todo o poder, conforme o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 18. E o título do tópico primeiro
fala sobre o nascimento de Jesus. Seu nascimento deu-se de forma maravilhosa. Houve um momento em que Deus cessou de falar com o homem por um período de tempo chamado de intervalo testamentário de Malaquias. Do Antigo Testamento a Mateus, cerca de 400 anos. Os judeus ficaram ansiosos, pois esperavam o cumprimento da promessa da vinda do Messias, o rei anunciado pelas Escrituras. Achavam que o rei teria um físico belo, vestimentas e ornamentos sofisticados, oriundo de família real, como ocorria com os demais reinos do mundo. E no subtópico 1.1, cujo título é Jesus correu o risco da mortalidade infantil. Diz assim o comentarista. Em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, os magos do Oriente visitaram o menino recém-nascido, presenteando com ouro, incenso e mirra, a fim de adorá-lo. Sob a ameaça hipócrita de Herodes, que tentou interromper a vinda do rei de Israel que acabara de nascer, como acontecera com José, filho de Jacó. Capítulo 37 do livro de Gênesis e capítulo 2 do livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 1 a 10. Subtópico 1.2 fala sobre seu nascimento, que foi muito simples. Em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7, Jesus, rei de Israel e nosso Salvador, nasceu numa manjedoura, ou seja, dentro de um tabuleiro de uma estrebaria, onde se punha comida para os animais. Jesus era belemita, judeu, israelita e nazareno. Alguém perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Evangelho de João, segundo João, capítulo 1, versículo número 46. Subtópico 1.3, o propósito do nascimento de Jesus. Ele foi levado para um esconderijo. Herodes temia perder o trono e mandou matar os meninos recém-nascidos, conforme registro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 2, versículos 13 a 18. Seus pais só tiveram tranquilidade quando o anjo do Senhor falou a José, em sonho, que Herodes havia morrido e que poderiam retornar para Nazaré. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23. Deus tinha o propósito de libertar o seu povo, tirando-o do Egito. Jesus foi circuncidado conforme a lei. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 2, versículos 21 a 24. E apresentado ao sacerdote Simeão e à profetisa Ana, ainda segundo o Evangelho de Jesus, em Lucas,
capítulo 2, versículos 25 a 38, que trouxe a revelação do seu propósito principal: trazer salvação, ser luz para as nações, converter e libertar os de pensamentos distorcidos quanto à sua morte e redenção. Tópico número 2. Seu nascimento foi curioso. Foi de grande curiosidade o nascimento de Jesus. Se existem crianças que se destacam por suas habilidades naturais, excelência comportamentais, desenvolvimentos inigualáveis e dotadas de inteligência acima da média geral, imaginemos as do menino Jesus. Subtópico 2.1. Seu crescimento físico. O profeta Isaías disse: porque um menino nos nasceu. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Crescia e se fortalecia. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 2, versículo 40. Jesus desenvolveu-se fisicamente como uma criança comum. Precisou ser educado por seus pais, cercado dos cuidados necessários à sobrevivência. Sentia fome, sede, calor, frio. Alimentava-se, ingeria água, dormia, acordava, cansava-se, descansava, suava, tomava banhos, caminhava com os seus pais e irmãos. Confiram, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, ainda Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, e Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, versículos 20 e 21. Subtópico 2.2. Seu crescimento intelectual. Cheio de sabedoria. Escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 40. Seus pais acharam-no após 3 dias de procura pelo menino desaparecido, conforme Evangelho de Jesus em Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 48. Mesmo criança, tinha propósitos divinos. Seus pais encontraram-no no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando, deixando-os admirados por sua inteligência e respostas. O seu objetivo era tratar dos negócios do pai. Capítulo 2, versículo 49 do Evangelho de Jesus, segundo Lucas. Crescia em sabedoria, ainda, capítulo 2, versículo 52. Ainda menino, era admirado por todos. Por onde passava, era reconhecido por sua intelectualidade. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 56. Crescia em espírito e a graça de Deus estava sobre ele. Para um menino de 12 anos, saber ouvir, interrogar e responder às perguntas e dúvidas dos doutores era algo admirável.
Subtópico 2.3. Seu crescimento moral e espiritual. Ele se sujeitava a seus pais como criança que sabia distinguir o amor, o respeito e a submissão. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 2, versículo 51. Foi criado em um ambiente religioso. Seus pais serviam a Deus. Maria foi agraciada por ser pura e agradável ao Senhor. José foi homem fiel a Maria e a Deus. Ao ser informado pelo anjo de que ela estava grávida, intentou deixá-la secretamente para não expô-la ao ridículo. Conforme o Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20. Apesar de ter apenas 12 anos de idade, o menino Jesus era dotado de capacidade para ensinar doutores. Seu nível de comunhão com o Pai era elevado. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 58. Ele viera em carne, o Emanuel. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 21 a 23. Sua infância foi rodeada de grandes exemplos. Ainda Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 15. Nunca desobedeceu a seus pais. Não deu má resposta a ninguém e nem brigou. Nunca tentou usurpar ou tirar vantagens. Não foi ocioso. Aprendeu a profissão do seu pai terreno, José. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo número 3. Não poderiam ou não proferiu mentiras. Ainda Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 21 e 22. Tópico número 3. Sua vida serviu de modelo para a humanidade. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Pelas profecias de Isaías a respeito dele, beneficiamo-nos com os seus atributos especiais. E o principado estava sobre seus ombros. Ele veio para ser príncipe e rei. Maravilhoso, que faz maravilhas. Conselheiro, que dá conselhos. Deus forte, o mais forte, invencível, único, superior, suficiente, onipotente, onipresente e onisciente, Pai da eternidade, o que era, o que é e o que há de vir. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 8 e 18. Ainda Salmo número 90, versos 1 a 4. De eternidade, a eternidade é Deus e príncipe da paz.
o que tem o domínio da paz real para distribuir à humanidade perdida, envolvida em conflitos e guerras físicas, psicológicas, psiquiátricas, psicossomáticas, familiares e espirituais. Subtópico 3.1. Seu exemplo de rei. Oriundo da genealogia de Davi, veio para ser o rei totalmente diferente. Não reinaria com os reis das nações, que precisaram combater seus opositores com guerras, a fim de se manterem no poder pela força física. Não precisou demonstrar suas vitórias pelo poder e para o poder. Nem tampouco foi necessário entrar na política. O seu reino é eterno. O seu domínio estende-se de geração a geração. Livro de Salmo, verso 145. Repito, Salmo, número 145, verso número 13. Os reinos do mundo são passageiros e o dele é para sempre. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. O seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus, capítulo 1, versículo número 8. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. O seu reinado não foi uma demonstração de poderio terreno. Apesar dos seus atributos, foi criado como um ser manso e humilde. Evangelho que escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 11, versículo número 29. Não fez exigências para ser reconhecido como quem tem o principado de um oficial que carrega patentes. Pelo contrário, tudo quanto fazia e ensinava, direcionava-os ao Pai. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27, e ainda capítulo 6, versículos 9 a 18. E Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 10 e 13. E ainda, Mateus, capítulo 4, Mateus, capítulo 11, versículo número 29. Não fez exigências para ser reconhecido como quem tem o principado de um oficial que carrega patentes. Pelo contrário, tudo
quanto fazia e ensinava, direcionava-os ao Pai. Vamos conferir Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27, ainda capítulo 6, versículos 9 a 18. Evangelho de Jesus Cristo ainda, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 10 e 13 e 17, versículos 21 a 26, capítulo 18, versículos 33 a 36. Quando foi interrogado por Pilatos se era rei dos judeus, transferiu a responsabilidade da resposta ao próprio Pilatos. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 18, versículo número 37. Sem se vangloriar, respondeu que nascera para isso e que viera ao mundo para dar testemunho da verdade. Jesus jamais requereu o reinado terrestre. Subtópico 3.2. Seu exemplo como sacerdote. Ele intercedeu pela humanidade pecaminosa de forma tão diferente que não precisou do sacrifício de animal. Ele mesmo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículo 29. Como sacerdote, intercedia a Deus em orações pelo povo. Jesus é o sacerdote perfeito. Capítulo 9 de Hebreus, versículos 11 a 14. Seu sacerdócio foi o excelente exemplo a ser seguido por todos. Carta 1 a Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Os sacerdotes que existiram até então foram homens imperfeitos. Eles faziam sacrifícios diários e expiações por eles mesmos e pelos pecados do povo, a fim de expiarem os pecados diante de Deus e reprovações diante dos homens. Livro de Levítico, capítulo 16. Sacrifícios eram feitos incessantemente. Hebreus capítulo 5, versículos 1 a 10. Jesus veio como o sacrifício perfeito e único. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Louvemos o nome de Jesus pela humildade de direcionar toda a honra e glória ao Pai, sendo Ele o sacrifício vital de amor pela humanidade. Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 14. Jesus é o maior e o melhor sacrifício de todos os séculos. Hebreus capítulo 9,
versículos 24 a 28. Sua morte na cruz representa para nós a abertura de acesso ao Pai, tornando-nos livres para a comunhão com o Criador. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 54. O escritor aos Hebreus relatou que temos ousadia para entrarmos no santuário através do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23. Todos os seus sacrifícios resumem-se na frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. Nenhum outro sacerdote teria permissão divina para pronunciar esta frase. O mais importante é que nós podemos, através do sacerdócio de Jesus, chegarmos diante do trono da graça e falarmos diretamente com Deus, nosso Pai. Subtópico 3.3. Seu exemplo como profeta. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, 18, 19, como referência bíblica, Jesus é a revelação do profeta que haveria de vir. No Novo Testamento, ele era o esperado que surgiria como profeta divino diferente, pois seria o Messias tão esperado. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 45. Ao conversar com a mulher samaritana, ele usou a expressão de que o via como profeta. Ela, a mulher samaritana, usou esta expressão, enxergando Jesus como profeta. Conforme capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo João, versículo 19. Ela foi à cidade, chamou os homens para testemunharem que, além de profeta, ele era o Cristo. Capítulo 4, versículo 29, do mesmo Evangelho de João. Depois da multiplicação dos pães e peixes, os homens que vivenciaram o milagre reverenciaram-no como profeta. Ainda, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, versículo 14. Após o milagre da cura de um coxo na porta do templo, Pedro pregou à multidão e disse que Moisés profetizou sobre Jesus como profeta levantado por Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 22 e 23. Assim como Moisés, Elias e Eliseu, Jesus fez milagres extraordinários. Ele fez mais do que todos os profetas juntos. Transformou água em vinho, curou cegos, surdos, mudos, leprosos, paralíticos, expeliu demônios, ressuscitou mortos,
perdoou pecados, transformou vidas de multidões, ensinou leigos, sacerdotes, reis, mestres e rabinos através de sua palavra. Suas palavras são incomparavelmente superiores às de todos os homens. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 7, versículos 40 e 46. Eles disseram sobre Jesus: nunca tal vimos. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 2, versículo 12. Tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 7, versículo 37. Ele apaziguou a tempestade. O Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 4, versículo 41. Não era apenas um profeta, mas o Filho de Deus. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 20, versículo 31. Fez tantas coisas que as que estão escritas na Bíblia são apenas alguns registros. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21, versículo 25. Jesus é a luz do mundo. Ainda João, capítulo 8, versículo 12. O pão da vida, capítulo 6, versículo 35. A porta, capítulo 10, versículo 9. O bom pastor, ainda, capítulo 10, versículo 11. O caminho e a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. O único detentor da palavra de vida eterna, capítulo 6, versículo 68. Ele veio cumprir as profecias, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Ele é o ápice. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 7, versículo 16. O profeta Jesus tem palavras para toda a raça humana. Suas palavras são espírito e vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículo 63. Retornando aqui, no tópico 3.1, vamos repetir Jesus como exemplo de rei. Oriundo da genealogia de Davi, conforme já dissemos, veio para ser rei totalmente diferente. Não reinaria como os reis das nações, que precisaram combater seus opositores com guerras, a fim de se manterem no poder pela força física. Não precisou demonstrar suas vitórias pelo poder e para o poder. Nem tampouco foi necessário entrar na política. O seu reino é eterno. O seu domínio estende-se de geração a geração. Os reinos do mundo são passageiros e o dele é para sempre. O seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu reinado não foi uma demonstração de poderio terreno. Apesar dos seus atributos,
foi criado como um ser humano manso e humilde. Não fez exigências para ser reconhecido como quem tem o principado de um oficial que carrega patentes. Pelo contrário, tudo quanto fazia e ensinava direcionava-os para o Pai. E concluindo, amados, nós aprendemos nesta lição que Jesus é tão importante e que a sua vida serve de exemplos bons e dignos de serem imitados, até mesmo por aqueles que não professam nenhuma religião ou não o confessam como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ele foi, é e sempre será o maior mestre e professor por excelência de todos os tempos. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Sua vida como criança, adolescente, jovem e adulto. Ou seja, do seu nascimento, vida, morte e ressurreição, ele continua a nos ensinar. E encerrando com um pensamento do Dr. Augusto Cury, que assim escreveu: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. E assim encerramos mais uma de nossas lindas lições bíblicas, que somente são estudadas na melhor escola do mundo, escola dominical. E no próximo domingo, aqui retornaremos com a 4ª lição. E estaremos, então, falando sobre Jesus e a sua missão principal. Ebenezer Dominical. Esta é a nossa revista de lições bíblicas da Escola Dominical. E durante este trimestre estaremos estudando sobre a vida de Jesus. Em teologia existe uma disciplina chamada Cristologia. E a temática é o incomparável amor de Deus através de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Até a próxima semana, se Deus disser que sim, aqui retornaremos. Até lá.